Páscoa se aproxima. Quem é aqui das cidades Gêmeas, União da Vitória e Porto União, tenho certeza que, se não assistiu, já ouviu falar sobre o Teatro Paixão de Cristo. Nós escolhemos esse local, o Morro do Cristo, para conversar com o Jefferson. Ele que hoje, além de protagonizar no teatro, é o responsável por essa peça que engrandece tanto aos olhos de quem presencia. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde, Elô. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Elô. Jefferson, conta para nós, como surgiu essa ideia do teatro, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui, você estava comentando que já vem de anos, de um grupo de jovens. Conta para nós como foi essa história até chegar em você. Então esse teatro a gente não tem bem certo quando que ele nasceu, né? A gente não tem relatos, mas não tem comprovação ali, tá? Então ele nasceu mais ou menos, nosso cálculo é por 1994, talvez um pouquinho mais, um pouquinho antes. Enfim, o que acontece? Esse teatro deu início lá na Sagrada Família, com o grupo de jovens de lá. Naquela época a igreja saía de madrugada ali na Sexta-feira Santa, subia até no morro aqui, no pé do morro, né? Vinha em procissão de lá até aqui. Quando chegava no morro, se reuniam todas as capelas ali e eles subiam rezando o terço. E nessa subida de rezando o terço nasceu a ideia de fazer ali nos mistérios, fazer a encenação, né? Jesus cai pela primeira vez. Então vamos encenar para participar do grupo de jovens, para movimentar o grupo de jovens. E ali nasce a encenação da Paixão de Cristo. Então, vendo que nem diz assim, foi legal, foi divertido, emocionou as pessoas que estavam ali, né? A encenação começou aqui, do lado, né? Nesse pedaço aqui, né? Toda essa parte de grama aqui, né? Esse pedaço escorregadio aí, que mal e mal conseguia ficar em pé. Então, aqui nasceu o Teatro Paixão de Cristo. Mais ou menos lá por volta de, não lembro também, tá, Lu, por volta de 2000, 2001, o Rático saiu, que foi o coordenador, era o coordenador do grupo, o Rático e a Cláudia, e ele saiu e daí nós assumimos o grupo naquela época. Então, nós pegamos o teatro ali, para você ter ideia, ele tinha mais ou menos umas 2 folhas de papel sulfite. Era extremamente básico, a gente só fazia com a voz, né? Só encenava mal e mal. Então, assim, o que eu gosto muito de frisar e falo hoje, porque as pessoas que chegam até o teatro hoje olham aquele show, né? Cara, meu Deus, aquele espetáculo, aquela coisa. Mas hoje são muito poucos que lembram daquela essência. Começou. Então, a gente não tinha roupa, a gente tinha lençol. A gente falava para as pessoas, ó, pessoal, tem que trazer lençol, mas por favor, não traga lençol de florzinha. Tem que ser um lençol liso. Tem que ser lençol liso, por favor, não dá para ser de florzinha, tem que cuidar com o lençol que usa. Gente, era assim, então eu peguei essa época em que a gente fazia o teatro com lençol, né? Eu peguei a época, Lu, para você ter ideia, em que o teatro, a roupa dos soldados era feito de lona, então um dia antes ele estava cortando lona preta, né? Lona preta, fica bem claro isso, e enfeitando com papel alumínio, para poder fazer a encenação no dia seguinte. Tudo muito simples. Então, assim, hoje eu bato muito na tecla, eu falo para o pessoal, gente, não podemos esquecer de onde viemos, né? Nós nascemos ali dentro da igreja. Eu fui o último a resistir a sair da igreja, né? Até então, assim, o grupo inteiro, não, Gerson, temos que sair da igreja. E eu falava, não pode sair da igreja, porque o fato das pessoas entrar dentro da igreja, é a oração. Então, assim, as pessoas chegavam, sentavam e estavam em oração, né? Então, isso para nós era o ponto auge, era aquilo que a gente precisava, porque, assim, o objetivo do teatro é tocar as pessoas, né? Através do quê? Através do ensinamento de Cristo, né? E, desde aí, a gente começou a querer colocar sentimento, né? O teatro começou a ficar mais profissional, vamos se dizer, lembrando que nós não passamos por nenhuma oficina de teatro, jamais, não tem nenhum integrante que teve aula de teatro ou que fez aula de teatro. Força de vontade. Força de vontade, e aí entra a questão de papéis ali, quando eles assumem os papéis. Então o teatro, ele nasceu na simplicidade, tá? Então hoje, quando as pessoas verem o show, nossa, que lindo! Cara, mas esse teatro, ele tem essa origem que é muito simples, que é no lençol, que é naquelas coisas mais simples, né? Então, as primeiras encenações nossas, principalmente dentro da igreja, era apagada a luz, deixado a luz do altar para fazer a encenação. Então, só aí as pessoas já se emocionavam, né?
Eu lembro bem a primeira vez que eu fiz o Sermão da Montanha, era só as 6 primeiras partes, né? Nossa, eu não dormi uma noite, pra você ter ideia. Nervoso. Porque para nós naquela época, assim, nossa, era muito texto, cara. Né? Como é que eu ia fazer aquilo e gaguejar e tudo? A gente não tinha prática, então, e aconteceu. O Teatro Paixão de Cristo atualmente é apresentado na Estação União. Mais de 100 apresentações já foram realizadas. Mais de 100 mil pessoas já prestigiaram a peça. O grupo conta com mais de 60 pessoas envolvidas no projeto. No ano passado, o grupo recebeu o Prêmio Nacional de Incentivo Cultura Tadeu Ribeiro, o qual lhes permitiu escrever um artigo contando a história do teatro em uma revista de nível mundial. Questionei ao Jefferson sobre quem escreve o roteiro. Eu faço a parte do roteiro, eu que escrevo, eu que monto as cenas e eu que trabalho as pessoas. Então, assim, o meu papel dentro do grupo hoje é olhar as pessoas, principalmente olhar as pessoas, e daí eu vou montando um quebra-cabeça. Esse aqui dá pra pôr aqui, esse aqui dá pra pôr lá, esse aqui dá pra fazer isso. Esse aqui eu não testei cena forte, vamos pôr pra testar cena forte. Tem alguns papéis esse ano, assim, só pra você ter noção, tem alguns papéis esse ano que eu tô testando, tá? Então, É a primeira vez que não, vou tô atuar. testando, preciso testar esses aqui pra ver como que eles vão esse ano, 2025, porque a minha ideia é 2026. Então, preciso fazer... Testar eles. Porque daí, em 2026, eu quero outra coisa pra esses personagens, sabe? Então, eu faço isso, tá? E nunca ninguém reclamou, sempre tá tudo bem, né? Eles falam mesmo pra mim, Jefferson, o papel é com você que vê as pessoas, você que faz essa parte. O teatro terá sua apresentação na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, às 20 horas, na Estação de União da Vitória. Jefferson finaliza fazendo o convite. Então, convido a todos, sexta-feira, dia 18, na estação, tá? Temos a apresentação do teatro. Esse ano é uma apresentação muito forte, uma peça com muita reflexão, né? Será, de todo esse tempo, a peça mais extensa nossa, né? Nós vamos começar em Gênesis, para vocês terem ideia. Narrado, mas vamos começar em Gênesis. Teremos Gênesis, nascimento de Cristo, ali tem mais umas passagens ali da vida de Cristo. E daí segue o teatro normal.